Estávamos nos anos 90 e o mundo estava a passar a sua adolescência. Por um lado, queríamos ser jovens, livres e irreverentes, mas por outro, queríamos ser adultos, maduros e responsáveis. E enquanto ninguém sabia o que queria ser ou para onde queria ir, a BMW criou a Série 8. É assim, eu até me sinto mal vestido para estar neste carro. Este carro tem muita pinta, mas muita pinta. Por fora é das coisas mais bonitas que eu já vi. Quem desenhou este carro devia estar com pressa e devia estar com grandes ideias. Com pressa porquê? Porque fez 4 traços, tal, está feito, está entregue, façam isto em chapa. E é tão certeiro este design, é tão certeiro, consegue ser simples, desportivo, futurista para a altura, consegue ser elegante. Conseguiram tudo aqui e para mais. Tem pop-up lights. Este carro é o símbolo dos anos 90. Até aqui dentro. Este carro tem coisas que nem existiam na altura. Foram inventadas para este carro. Este carro é dos anos 90, para aí, este carro é de 91. Tem GPS. Este carro tem GPS numa época em que as pessoas ainda nem sequer conheciam bem o mundo todo. Acho eu. Como é que é possível isto ter GPS? Numa altura em que toda a gente parava o carro, abria o vidro. Olha, minha senhora, para Fátima, como é que é? E um gajo chegava lá. É incrível. E GPS. Tem computador de bordo que mostra coisas que eram impensáveis. Temperatura lá fora, velocidade média, distância. Se o carro está fixe, está ok, diz ele. Espetacular. Eles, para além de fazer o carro mais bonito e mais incrível e cheio da pinta da história, disseram: mete aí o maior motor que tu conseguires. Como é que fazemos isso? Pá, pegas em 2 6 cilindros que aí temos, que nós até temos bastantes, não é? Somos a BMW, temos bués desses, colas, mete lá dentro e duplicas tudo, não é? Tudo o que tu tens num 6 cilindros, faz isso vezes 2, é fácil fazer as contas. Então temos um V12 com 300 cavalos. Ok, 300 cavalos... Pois o que é isso? Não é? Isso não é nada, não é? 300 cavalos, aí V12, para que é preciso de uma coisa tão grande para ter 300 cavalos? A BMW, se quisesse, punha este V12 a debitar um bocadinho mais de cavalos. Mas não era o propósito deste carro. Este carro é um carro para fazer longas viagens, com pinta, à grande. Se é à grande, não estou a ter que ser grande. Os cavalos aqui só são números. Aqui o que conta é a pinta. Naquela altura, alguém queria comprar um carro, não era, olha, faz favor, qual é que é o carro aí com mais cavalos? Não, era, olha, faz favor, qual é que é o carro que tem maior pinta aí no índice de pinta? E apontavam para este. E vendiam-se. Este carro não precisa de andar aí a fazer barulho, não precisa de ser agressivo. Ele se quiser é agressivo, chega ali à sua altura e bora. Mas é elegante, é um senhor. Este senhor é do género, puxa a cadeira para a senhora sentar, mas logo à noite dá-lhes uma palmada no rabo. Eu não sei se posso dizer isto na internet, mas se calhar posso. Que é o que ele faz. Até às 2, 3 mil é aqui um carro com pinta, para as pessoas aproveitarem, as pessoas estão lá fora a ver, olha, tanta pinta. Mas na autoestrada, meus amigos, na autoestrada é uma história completamente diferente. Já imaginaram este carro parado na rua há 20 anos atrás? Se houvesse telemóveis com câmara, e felizmente não havia, toda a gente parava para tirar aquela foto, aquela selfie, era a coisa mais partilhada da internet, era viral. A Cristina abria o programa com a história deste carro ser visto na rua. É verdade, imaginem, naquela altura, desenhar uma coisa assim, desenhar uma perfeição destas, uma coisa em que não foi preciso abusar de design para ser um ícone. É um ícone. Isto é um carro que te lembra de onde é que tu vens, onde é que tu queres ir e obriga-nos a não esquecer o que fomos. E é por causa disso que eu tive medo que eles nunca mais fizessem uma coisa assim, porque é necessário ter carros que nos lembrem que não precisamos de ter só cavalos e só andar para a frente, só velocidade. Podemos ter isso, mas temos de ter mais. Temos de ter emoção, temos de ter esta ligação de pessoa-carro-estrada. Eu tive medo que eles não fizessem mais nada disto. Mas felizmente fizeram.
é o novo Série 8. E é quase igual. Tem 2 portas, um grande motor, tecnologia, até tem GPS como outros. É igual. É igual. Bem, quer dizer, não é que seja assim tão igual. A base, a história, eu sinto que está aqui. A vontade que a BM tinha de fazer um grande tourer que basicamente anda, bué, e gasta alguma gasolina, mas isso não interessa, na realidade isso não interessa. Mas a vontade que a BMW tinha foi transmitida neste carro e pá, está aqui tudo. Não se perdeu nada. Nada, até se ganharam mais coisas. Que é o quê? É isto. Ai, Jesus! Onde é que tu vais, Laura? Ai! É incrível. Ok, os tempos mudaram e mudaram para bem. O outro carro anda, demora um bocadinho a desenvolver, mas este é instantâneo. Eu sinto-me tão seguro. Eu não tenho palavras, desculpem lá, não sei o que dizer. É incrível. Ai, Jesus. Ok, calma. EcoPro, porque quem está a meter gasolina sou eu, não é? EcoPro. Não vale a pena falar dos mods, isto é tudo igual. Basicamente é um Série 5. Aliás, isto é tipo o M5. Tiraram-lhe algumas portas, o motor é o mesmo. Tiraram-lhe uns cavalitos, porque não é? O M5 tem que ter. Isto é só um M850. Isto é o aperitivo. Isto aqui é os canapés para o M8. O M8, Jesus, se isto já é assim, como é que vai ser o M8? Mas basicamente é isto que nós temos. O que é que nós temos aqui? Vamos acalmar, EcoPro, já estou, vamos acalmar. Já lá vamos. Ok. 2 portas, um cupê lindo. Este carro é perfeito. Pá, eu não quero saber se a grelha é enorme, não quero saber se parece um grelhador que dá para grelhar carne e peixe de um lado e do outro. Não interessa. Faz sentido. Eu sei que o antigo tinha... Aquilo eram umas colunas, aquelas grelhas à frente eram umas colunas assim, mas era bonito, faz sentido. Esta é a identidade da BMW agora, as coisas evoluíram. Da mesma forma que o outro carro era um statement, estava a introduzir novos defaults para eu estou a falar muito inglês, estava a introduzir muitos defaults na BMW, na forma como a BMW ia fazer carros a partir daquela altura. Este também está a apanhar a identidade da BMW agora, grelhas grandes, os faróis já começaram a ser muito mais alongados do que o que eram, mas de resto o que é que temos? Tecnologia, continua a ser um grande tourer, porque é o que é isto, é um grande tourer, é um carro para fazer viagens, até para aproveitar estas estradas de serra onde nós estamos agora, é um carro para um gajo acordar de manhã e dizer, vou conduzir. Cada vez que pegamos neste carro é um evento, é um momento. Sozinho, acompanhado, não pode ser com muita gente, não é? Porque ali dá para pessoas amputadas, atrás dá para pessoas amputadas, não dá para mais. Mas não interessa. Podemos pôr todos os defeitos que for preciso neste carro, assim que entramos, ninguém se lembra disso. Ninguém. É incrível. O novo Série 8 está de volta. O Série 8, o que é que se perdeu? Se calhar perdeu-se alguma coisa? Acho que não. Não se perdeu, ganhou-se outra forma, por exemplo, o antigo era um carro de tração traseira, neste carro é um X-Drive. O que é que nós não temos? Não temos aquela parte tanto da brincadeira da traseira a fugir, mas temos segurança. No antigo, eu sinto-me no carro e sinto-me muito próximo da estrada. É um carro que pede muito para eu estar atento à estrada, pronto, aquela tecnologia, apesar de ele ter ali um pseudo-controle de tração, não é uma coisa que seja de fiar. Não é? E é um carro pesado, o V12 torna aquela frente muito pesada e ali um bocado de sentimento de barco. Era o que havia. Este carro, como o capô é comprido, é compridão e alto em relação ao outro, é alto, a posição aqui é alta, eu deixo de ter esta sensação visual de estar próximo da estrada. No entanto, toda esta tecnologia e o X-Drive aqui dá uma grande ajuda. Faz-me sentir que eu não tenho que ter sempre tanta atenção visual. É mais um carro que diz, olha, podes conduzir isto só com um olho, mas sente, percebem? É um carro que dá para sentir que eu estou seguro e que ele está aqui a ajudar. E isto é brilhante. Mas por mais brilhante, adulto e moderno que pareça, o que a BMW aqui criou não é nada mais do que um adolescente que vestiu um fato e vai a reuniões para parecer maduro.
Aliás, Para falar a verdade, não é bem um carro moderno que nós aqui temos. O que a BMW aqui fez é um carro dos anos 90, só agora é que o construíram. Mas sinceramente, valeu bem o tempo que tivemos à espera. Este carro basicamente durante a semana é EcoPro. Durante a semana o carro é EcoPro. Olá, tudo bem consigo? Tudo bem? Estão lá por casa? Obrigado. Então está tudo bem. Cumprimentos à sua mulher e aos filhos. Obrigado. Tá. Ao fim de semana veste os calções. Ao fim de semana veste os calções, que é basicamente sport. Ai, Jesus. Onde é que tu vais? Meu Deus. Desculpem a cara, não tenho outra. É um safanão de força. Vai, Jesus. Ó, Laura. Meu Deus. E é impressionante que eu quero que ele fuja e ele diz: calma, man, não foge nada, eu estou a curtir esta estrada, bora, man. E eu foge, quero que desde rabo, mostra às miúdas que tens pinta. E ele: não, eu sou um senhor. Eu sou um senhor, eu não faço isso, Jesus. E agora devagarinho aqui na ponte. Ai, tão fofo. Olá, tudo bem? Lá por casa. Bora! Ai, portei-me tão bem para Natal. Dá-me um destes. Não quero o apartamento da Cascais. Eu quero isto. Ai, meu Deus. Eu estou feliz, pessoal. Eu estou feliz. Ai, pipocas e tudo.